Imagem ampla do plenário. Recording in progress. Boa tarde a todos. Havendo quórum, declaro aberto A mesa, desembargador Gilberto Pinheiro. centésima 19ª sessão judiciária ordinária, ser realizada por videoconferência e presencial híbrida. Submeto a apreciação ata da sessão ordinária anterior. Havendo silêncio, declaro aprovada a referida ata. Julgamento de prestação de conta, número 0601, né? Origem Macapá, juiz Orlando Vasconcelos. Interessado, Iraldo da Silva Favacho Júnior. Eminente relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Desembargador Orlando Boa tarde a todos, ilustres pares, doutor Procurador Regional Eleitoral, advogado que se faz presente, a todos que nos assistem. Cuida os autos de prestação de contas de campanha de Amiraldo da Silva Favacho, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Movimento Democrático Brasileiro nas eleições de 2022. Após verificação inicial de documentos apresentados, o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu parecer preliminar, no qual enumerou as irregularidades encontradas e sugeriu a diligência ao candidato para apresentar a manifestação. Em resposta à notificação, o candidato juntou tempestivamente, em 18 de novembro de 2022, os documentos de D5017-679 e em 20 de novembro a petição de D5018-905 e em 21 de novembro a prestação de conta retificadora, os IDs diversos que estão contidos no voto. Decorrido o prazo legal para a manifestação, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, o interessado novamente juntou documentos. Em parecer conclusivo, o órgão técnico sugeriu a aprovação com ressalva das contas por entender que remanesceram duas falhas. A primeira, a ausência de comprovação de despesas com serviço de militância por meio de documentos fiscais válidos no valor de R$ 30.750, que representa 4,82% do valor total das despesas efetuadas pelo candidato. E a segunda, a ausência de retificação do documento comprobatório de despesa emitido para a prestadora de serviço Marcione Rodrigues Alves, que foi registrado pelo candidato o valor de R$ 1.500. Contudo, foi registrado o valor de R$ 750 no demonstrativo de despesas efetuadas. E o pagamento efetivamente realizado também foi de R$ 750. Sugeriu ainda a devolução do valor de R$ 10.250, referente às despesas efetuadas com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e não comprovados por meio do documento fiscal, consoante o parágrafo 1º do artigo 79, cumulado com 60, cumulado com o artigo 53, inciso 2, a linha C da resolução do TSE 23.607/2019. O Ministério Público Eleitoral destacou a ocorrência de preclusão para fornecimento de justificativas e documentos complementares, em razão da juntada de nova documentação após a emissão do parecer conclusivo. Opinou pela aprovação com ressalva das contas e notificação ao candidato para restituir ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 30.750 referente às despesas efetuadas não comprovadas por meio de documento fiscal. É o relatório, presidente. Temos sustentação oral, está Imagem presente ampla do plenário. o advogado, doutor Lucas. Doutor Lucas está presente? Em vídeo chamada, doutor Excelência, Lucas. tem 10 minutos. Imagem ampla do plenário. Perfeito. Em Boa tarde, videochamada, presidente. doutor Lucas. Boa tarde, ao senhor relator, aos demais magistrados presentes, ao representante do parquê, aos servidores dessa egrégia corte, aos colegas advogados e a todos que nos acompanham presencial ou remotamente. A matéria, objeto de julgamento, já foi exposta pelo nobre relator e, portanto, passarei a apresentar os pontos da presente sustentação.
O Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias, bem como o MP, recomendaram a aprovação das contas com ressalvas. Todavia, pelas razões a seguir expostas, tentarei demonstrar que a escorreita aplicação da lei eleitoral determina a lógica diversa, qual seja a aprovação sem ressalvas. Excelências, no dia 17 de novembro último, o candidato foi intimado para corrigir eventuais vícios e prestar esclarecimentos sobre suas contas, e assim o fez. Além disso, no intuito de ratificar tal fato, no dia 23/11, foi juntada a petição de esclarecimentos adicionais, na qual continha a documentação que não pôde ser juntada anteriormente, especialmente as notas fiscais do serviço prestado pelos coordenadores de campanha. Apesar de tal fato, no dia 24, foi exarado pelo NACEP novo parecer, sem que fosse apreciado o teor da petição juntada no dia anterior. O documento indicou a manutenção de supostas incorreções nos itens 13 e 15 da presente prestação de contas. Acerca do item 15, de fato, havia uma incorreção que consistia na ausência da juntada de um distrato anexado no mesmo dia, isso a fim de sanar o vício. No entanto, a questão principal que ora se pretende debater refere-se ao item 13, haja vista que a suposta apresentação de notas fiscais dos serviços prestados pelos coordenadores de campanha, a suposta não apresentação, culminou na existência de ressalva, bem como na determinação da devolução de valores. Todavia, eu penso que pensada tal decisão, haja vista que o fato ensejador da punição já havia sido sanado anteriormente, a partir da petição de esclarecimentos adicionais juntada em 23/11. O teor da petição, infelizmente, não pôde ser analisado, fazendo com que fosse necessária a juntada de nova manifestação para ratificar o conteúdo lá contido. Importante esclarecer, excelências, que a controvérsia, ora objeto de discussão, orbita principalmente em torno da regra contida no artigo 60 caput da Resolução 23.607 do TSE, que estabelece a obrigatoriedade da comprovação dos gastos eleitorais por meio de documento fiscal idôneo. Portanto, pode-se estar, eventualmente, diante de comprovação via nota fiscal. No entanto, admite-se, excepcionalmente, qualquer meio idôneo de prova. Nesse sentido, são os incisos 1º a 4º do parágrafo 1º do artigo 60 da resolução supracitada. A própria norma eleitoral estabeleceu hipóteses em que se admite, para fim de comprovação de gastos, outros meios idôneos de prova. Nesse sentido, inclusive, já decidiu o egrégio Tribunal Regional do Amapá, no acórdão de número 7083 Ainda em vídeo do chamada ano Dr. de Lucas. 2021. E, naquela oportunidade, o relator do acórdão acima declinado, que já está nos autos também, Dr. Matias Pires Neto, considerou em seu voto que a atividade de prestação de serviço de militância e mobilização de rua nas campanhas eleitorais não se submete à emissão de nota fiscal necessariamente para fins de comprovação de gastos eleitorais. E leio um trecho daquele voto naquela oportunidade. E assim dispôs o relator. Por outro lado, considerando que a atividade de prestação de serviços de militância e mobilização de rua nas campanhas eleitorais não figura como fato gerador da obrigação tributária, a Justiça Eleitoral poderá dispensar a comprovação da referida despesa por meio de documento fiscal, sendo suficiente a comprovação por outro meio idôneo de prova, tal como o contrato de prestação de serviços. Contrato esse que fora juntado desde a primeira prestação de contas do candidato. No mesmo sentido, excelências, o COLEN do Tribunal Superior Eleitoral, em recente decisão, enfrentou caso bastante semelhante e assim dissertou acerca do tema. A partir das premissas estabelecidas no acórdão regional, portanto, foi possível identificar o percurso dos recursos públicos empregados na campanha, inclusive os respectivos valores, natureza do serviço prestado e beneficiários. O que se discutiu na origem foram meras formalidades, a partir da exigência equivocada de nota fiscal,
quando é evidente que a Justiça Eleitoral admite outros meios de prova para a comprovação das despesas empregadas em campanha. Sendo assim, excelências, a documentação juntada de início cumpriu a exigência materializada na legislação eleitoral, bem como na jurisprudência dessa Corte, inclusive na do TSE. Todavia, por dever de cautela e transparência, o candidato, em 23/11, juntou as notas fiscais ao objeto de controvérsia. O FUCRAL destacar que impossível seria a realização do procedimento em momento anterior, haja vista que dos 18 coordenadores de campanha contratados, apenas 2 possuíam cadastro na Prefeitura de Macapá, portanto, em 4 dias úteis somente. Haja visto que o prazo para manifestação se juntou numa sexta-feira. Os cadastros foram feitos, as notas prévias foram emitidas, os prestadores pagaram o ISS e a nota fiscal final foi emitida pela Prefeitura de Macapá. Realizou-se, excelências, tal ato na primeira oportunidade possível. Atuou-se, portanto, em 2 frentes, a fim de buscar-se a plena regularidade das contas. A partir da documentação fiscal idônea, contratos, comprovantes de transferência, mas também a juntada das notas fiscais no primeiro momento possível, fazendo de um tudo para que as contas fossem aprovadas e para demonstrar o trato e o cuidado com os recursos públicos. Tal fato merece apreço e deve ser considerado no presente julgamento. Tendo dito isso, excelências, eu apresento o seguinte pleito diante de vossas excelências, pleito único, que as contas de campanha do candidato sejam aprovadas sem ressalva. Sem ressalvas. São esses, excelências, os termos da sustentação. Agradeço a oportunidade e desejo uma boa tarde de trabalho a todos. Senhor Procurador Regional Eleitoral. Imagem ampla do plenário. Excelentíssimo presidente, reitero o parecer ofertado. Relator do Eminente Ministério relator. Público. Imagem ampla do plenário. Senhor presidente, Em vídeo ilustres chamado pares, Orlando Vasconcelos. ao doutor advogado, doutor Lucas, que fez uso da palavra, da sustentação, parabenizo da mesma forma. Pois bem, excelência, o Ministério Público identificou a juntada de documentos de forma extemporânea. E acerca dessa circunstância, eu devo esclarecer de início que as peças acostadas aos autos intempestivamente, dos quais são notas fiscais, são, como se verá adiante, irrelevantes ao deslinde do feito, embora reforcem a confiabilidade dos documentos comprobatórios já constantes na prestação de conta. A unidade técnica, por sua vez, identificou que o interessado deixou de comprovar, por meio de documentos fiscais válidos, despesas com serviços de militância no valor de R$ 30.750, dos quais R$ 10.250 recursos de financiamento especial de financiamento, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e 20.500 de outros recursos, representando, portanto, o percentual de 4,82% do valor total das despesas efetuadas pelo candidato. Entretanto, eu verifico que todos os itens acima discriminados na análise técnica se refere à contratação de coordenadores de campanha, e para comprovar tais despesas, o candidato apresentou o contrato com o tempo de serviço e natureza de atividade, o valor a ser pago, bem como o recibo de pagamento de autônomo, RPA, além de comprovante do pagamento efetuado, ou seja, documentos hábeis e produzidos bilateralmente que comprovam o serviço efetuado e sua idoneidade. Portanto, eu não entendo razoável que tal comprovação, por excesso de formalismo, seja afastada para reprovar as contas. Assim tenho entendido a jurisprudência eleitoral, tanto deste tribunal quanto do TSE, do qual faço colação do acordo, e por vossas excelências da leitura, é o acordo 6782, julgado em 8 de julho de 2020, na prestação de contas 06.037.24, de relatoria do então juiz James Monteiro. E também o acórdão julgado em 14 de março de 2019, na prestação de conta 28596, de relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Desta forma, entendo que tais despesas estão devidamente comprovadas. Quanto à segunda irregularidade, consistente na
ausência de retificação do documento comprobatório de despesa, entendo que consubstancia erro meramente formal, que a inércia do interessado em não proceder à correção também não é capaz de ensejar a desaprovação na medida em que não inviabilizou a análise da movimentação financeira. Com essas considerações, excelências, eu voto pela aprovação com ressalva das contas de Amiraldo da Silva Favacho Júnior, nos termos do artigo 74, inciso 2 da Resolução 2367 de 2019. É o voto, senhor presidente. Ariadne Imagem Alencar. ampla do plenário. Eu acompanho o relator, João Blas. presidente. Com o relator. Mário Júnior. De acordo, presidente. Matias Neto. Bem, acompanho. Paulo Madeira. Presidente, eu quero acompanhar o relator, na verdade, já até antecipo que chamada devo de acompanhar, vídeo, mas só queria um Paulo esclarecimento, se Vossa Excelência permitir, dirigido, é claro, ao relator, Sim, tá. eminente relator, Imagem ampla do plenário. doutor Orlando. Oi. Posso, Em presidente? chamada de vídeo, Paulo Sim, claro. Madeira. Fique à vontade. Imagem É só ampla para do plenário. esclarecer, porque pelo que Permite Vossa Excelência chamada, narrou, Paulo eu não Madeira. tinha entendido que havia alguma ressalva, porque me parece que Vossa Excelência foi superando todos os pontos como sendo irrelevantes e, ao final, concluiu que seria aprovação com ressalva. E eu queria entender qual foi o ponto da ressalva para que eu possa formar melhor a minha convicção. Em vídeo chamada, Orlando Doutor Paulo, Vasconcelos. exatamente aqui no ponto final, quando eu ressalto que não houve a comprovação devida, né? Deixa eu ver aqui quanto a segunda irregularidade consistente. Erro meramente formal, a inércia de proceder à correção. Não é capaz de ensejar a desaprovação. Foi exatamente nesse ponto aqui onde o candidato deixou de comprovar, de retificar as despesas. Alô, estão me escutando? Estamos Em ouvindo, vídeo sim. chamada, Paulo Madeira. Sumiu aqui. Em vídeo Então, chamada, seria Orlando nesse ponto, doutor Vasconcelos. Paulo, quanto à segunda irregularidade consistente na ausência de retificação do documento comprobatório de despesa, entendo que foi erro meramente formal. A inércia do interessado em proceder à correção. Foi essa justificativa que foi Eu entendi. o motivo pelo qual que ensejou a ressalva. Mas é porque Em vídeo chamada, Paulo Madeira. pela narrativa, eu entendi que tinha sido superado, por ser meramente erro formal, eu iria superar, mas eu entendi. Eu vou acompanhar Vossa Excelência, eu também, na verdade, quero prestigiar o trabalho do NACEP, né, e aprovar com ressalva, porque eu acho que, de fato, existem algumas falhas que elas não permitem a aprovação sem ressalva, conforme pretende a defesa, que, por sinal, foi muito, muito bem sustentada. Eu quero parabenizar o eminente advogado, mas eu vou prestigiar o trabalho do NACEP, eu acho que realmente tem que ser com ressalva a aprovação. Tribunal Regional Imagem ampla do plenário. Tribunal Regional Eleitoral dá uma por A mesa, unanimidade aprovou com desembargador ressalva a Gilberto questão de Pinheiro. ponto de Amiraldo da Silva Favacho Júnior, candidato eleito ao cargo de deputado estadual referente às eleições de 2022, os termos de votos proferidos. Acordo publicado em sessão 7992, né? 7552, presidente. 7552, publicado em sessão. Não havendo nenhum outro processo, declaro encerrada a sessão. Obrigado. Até amanhã. Imagem ampla do plenário.